Vamos que vamos, galera. Vamos começar. Vocês devem estar vendo aí uma tela. Todo mundo está vendo a minha tela do meu computador? Belezinha? Muito bem. Essa moça bonita aqui que está aqui é a Raquel Leonor, psicopedagoga, que é eu, que não é nada narcisista. Eu sou psicopedagoga, eu trabalho na área da educação tem mais de 20 anos, né, e tenho uma experiência bem mais para o lado mais alternativo da educação. E meu objetivo profissional, né, é promover o desenvolvimento saudável de adultos. As minhas especializações, psicopedagogia clínica, institucional, metodologia do ensino da arte, psicodrama socioeducacional, neuropsicologia com ênfase em estimulação cognitiva. E eu não coloquei outras coisinhas, não, porque eu acho que não cabia. Essas aí são as principais que no momento, né, eu estou trabalhando. Então, nós vamos falar de desenvolvimento saudável de adultos, como fazer isso numa abordagem psicopedagógica, por que fazer também, claro, né? Então, vamos lá. Os assuntos abordados hoje vão ser: quem deve procurar um psicopedagogo para adultos, né? Como o psicopedagogo pode ajudar? Psicodrama, sociodrama, na atuação do psicodrama, vou falar um pouquinho, para quem tem muita gente muito curiosa com isso, né? E o sociodrama na atuação do psicopedagogo. Esse sociodrama, eu vou falar, tem pessoas que estão no grupo, né, do sociodrama tem vários grupos aí acontecendo, tem o que é fixo. Desenvolvimento saudável para adulto, uma abordagem da psicopedagogia. Então, gente, nós vamos começar agora mesmo, hein? Agora foi. Só expliquei o que acontecia até agora o bicho vai pegar, hein? Pega o caderno, pega o caderno e vamos lá, né? Vamos junto nessa. Quem tem que procurar, quem é, né? Que deve procurar um psicopedagogo para adultos. Gente, isso é muita gente, porque principalmente as pessoas mais ou menos da nossa idade, né, que ainda está no momento bem produtivo, a nossa educação, como a gente foi educado, ela trouxe para nós algumas patologias, e a gente vai reforçando essas patologias ao longo do nosso viver, né? Tá aqui a Nádia, psicodramatista. Beijo, minha linda. Acabei de ver que você chegou. Então, quem deve procurar? Então, quem não consegue terminar o que começa. Gente, esse é um sintoma muito comum, né, em adultos, que a gente começa um tanto de coisas e, de repente, a gente percebe que não conseguiu finalizar, né? E isso acontece muito porque a gente ainda não sabe regular bem, né, as tarefas, as etapas da tarefa. A gente não sabe desenvolver sozinho, sem estar com alguém do lado, né? Como era na escola, a tia, a professora, né? A gente precisa de alguém. E aí, quem procura a gente para esse quesito, né, quer ser independente nisso, né, quer ser protagonista e conseguir terminar suas coisas com mais independência. Isso é muito importante para o adulto. Não pratica o que aprende. Sabe, essa pessoa que não pratica o que aprende é aquela pessoa que faz 1 milhão de cursos, né, e faz 1 milhão de coisas, mas fica só no conteúdo. Na hora de começar a praticar, trava, nunca é a hora, né? E isso, né? Isso aí prejudica muito também o desenvolvimento dos adultos, a baixa autoestima, dá um tanto de coisas que vai lá para o lado da psicologia também, e que impede essa pessoa também de acreditar, né, nas coisas que ela sabe e de pôr em prática. Então, o psicopedagogo age aí também nas questões de adulto, para que a gente possa dar, né, um suporte para essa pessoa, para ela entender o que ela já tem, colocar em prática o que ela já tem, e depois ela buscar novos conteúdos, novas informações.
E a gente faz uma organização aí e um fortalecimento da pessoa, né? Confiar no que ela já tem. Então, fica aí, é uma outra ação e é outro tipo, é outro perfil. Não consegue concentrar na sua atividade. Isso está muito ligado, né? Quando aparece muitas pessoas, quando ela não gosta mais do que ela está trabalhando. E aí ela acaba não concentrando e achando que tem que concentrar porque aquele ali é o ganha-pão. Isso cada vez fica mais difícil e a patologia também cada vez se reforça. E depois, né, essas pessoas aí, né, a consequência pior disso é a frustração total. Vira aquela pessoa que não sente mais alegria, né, de estar ali movimentando os seus saberes. Então a gente precisa também atuar aí para ajudar essa pessoa a achar a motivação dela, né? O que vai motivar a ação dela para ela começar a estudar, a praticar com mais alegria. Porque quando a gente está alegre no que a gente faz, a gente concentra com mais facilidade. Pode também acontecer, gente, dentro desse aí, da pessoa ter algum distúrbio, né? Alguma coisa que nunca foi diagnosticada e que está impedindo aí a concentração dessa pessoa. Mas, né, sempre quando a gente lê sobre esses distúrbios, sobre todas essas questões, quando a gente fala que eu vou falar um pouquinho mais disso depois, que a gente trata, né, é o sintoma. Então, de todo jeito, se a pessoa tem diagnóstico ou não, e tá com essa queixa, a gente precisa prestar atenção e estimular essas questões. Não consegue cumprir com os prazos e horários. Essa também é uma característica de alguns transtornos, né? Mas tem muitas pessoas, né, que não fazem isso porque simplesmente não conseguem organizar o tempo deles. E precisa de uma ajuda inicial para organizar o tempo, para entender como é que organiza o tempo e depois conseguir fazer isso sozinho, né? Chega muita mãe para mim falando que perde os horários antibióticos do filho, tá com medo de matar o filho. E isso é muito sério, gente, porque se a gente pensa assim, os prazos e horários de um antibiótico, né, da vida, de chegar na hora certa no trabalho, entregar um trabalho ou algum material para o chefe, isso atrapalha muito a vida das pessoas e a gente precisa ajudar eles a se organizar nesse tempo, espaço, né, e horários. Tem muita gente que fala que não consegue aprender. Não consigo aprender, nunca consegui, passei de ano porque não sei o que aconteceu e tal. Essa pessoa aqui, né, ela precisa que os vínculos dela com a educação sejam restaurados, né, e que ela sinta a motivação para querer aprender. Então, volta também um pouco mais lá para a motivação mesmo, e depois ela vai... Esses casos aqui são um pouquinho mais demorados na atuação da psicopedagogia, e nesses casos é grande a evasão, porque na hora que começa a apertar um pouquinho, a pessoa tende a sair, e o psicopedagogo tem que ficar o tempo inteiro aquecendo essa pessoa, né, para a necessidade dela de desenvolver, de aprender, para as capacidades dela, para que isso não ocorra, tá? Não ter segurança do que produz. Essa é uma coisa que eu acho que 99% das pessoas têm esse sintoma. Eu tenho. Levante a mão que não tem. Mas aí tem as pessoas que têm a insegurança e que faz mesmo assim, e tem as pessoas que têm a insegurança e deixam de fazer. O nosso trabalho, né, é mostrar que a insegurança é normal, que ela tá ali, e ela tem uma parte que ela é boa, que faz a gente conferir, a gente quer avaliar, né? Mas que a gente precisa produzir, né? Então a gente precisa fazer. Esses são casos muito legais para trabalhar com psicodrama e as coisas que eu vou mostrar. Enfim, daqui a pouco eu falo. A pessoa que não sabe por onde começar também procura
psicopedagogo. Por que, gente, que ela procura o psicopedagogo? Quando eu tô tão perdido, né? Eu tô tão perdido no que eu vou fazer, onde que eu vou, o que eu, né? O que eu vim fazer nesse mundo. É interessante ter uma outra pessoa que vai estimular essa pessoa a entender, né? Onde que ela tá e quais são os passos, né? Os primeiros passos para isso. Tem algumas pessoas que em poucos passos, né, já segue a sua caminhada e já vai sozinho. Tem outros que a gente fica por mais tempo ali ajudando nas etapas, né, dos processos. Como eu tinha falado, né, tem alguma patologia que atrapalha o desenvolvimento. Então, vamos supor, a dislexia. Um adulto dislexo, ele tem medo de entregar coisas escritas, atrapalha o desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente precisa trabalhar isto nessa pessoa para ela poder buscar caminhos para ela conseguir produzir alguma coisa escrita, mas a gente consegue achar bypass, caminhos alternativos para sair, né? Para não paralisar na dificuldade. E também, gente, uma outra coisa que faz procurar um psicopedagogo, né? Um adulto procurar um psicopedagogo para o seu desenvolvimento com mais saúde, são situações, os sentimentos que se repetem e atrapalham o seu desenvolvimento. Então, vamos colocar aqui, a pessoa recebeu um rótulo desde pequena que ela era muito lenta. E aí ela fica com aquilo na cabeça, não, eu sou lenta, é melhor nem começar. Não, eu sou lento. Esse é um comportamento, é um sentimento patológico, né? Que vai levar essa pessoa a não se desenvolver. E com isso, galera, né? Com esse não desenvolvimento, ela fica atrofiada cada vez mais. Então, a gente trabalha aqui, né? Para que essa pessoa descubra, né? Que aquele rótulo, aquela situação ali tem outro ponto de vista, tem outro olhar e que ela pode sair daquela situação que está repetindo. Isso também lembra muito psicodrama. Desenvolvimento saudável. Agora eu vou falar, gente, das abordagens que eu utilizo, né? E os objetivos, assim, delas, né? Então, vamos lá. Desenvolvimento saudável para adultos com abordagem psicopedagógica. Então, qual que é o objetivo? Quais são os objetivos da psicopedagogia para adultos? O objetivo principal é tornar o nosso cliente protagonista do seu desenvolvimento. Ou seja, é fazer com que o nosso cliente, em hipótese alguma, né, dependa de você ou de outra pessoa para sempre. Ele é que é o protagonista. Ele é que vai atuar. Então, a principal objetivo é esse, é deixar ele cada vez mais autônomo, mais protagonista mesmo. Para isso, né, a gente faz sondagens. Nós temos uma sondagem tradicional, que é aquela que a gente faz, que tem toda aquela bem esquematizada, EOCA, né, e todos os detalhes, gente, anamnese, EOCA, todos os detalhes da psicopedagogia tradicional. E temos também sondagens alternativas, tá? No meu consultório, eu uso as duas, tanto a tradicional quanto a alternativa. Eu faço a entrevista inicial e na entrevista inicial eu verifico qual das duas abordagens eu vou fazer, né? Eu vou fazer com o meu cliente. Ultimamente, eu estou usando mais abordagens alternativas do que as tradicionais, mas ainda estou usando bastante as tradicionais com adulto também, né? Tá aí bem mesclado. Acompanhamentos, né? Pode ser multidisciplinar. Eu posso olhar para o meu cliente e falar assim, ó, você precisa ficar comigo e com o psiquiatra. Você precisa ficar comigo e com a TO, né? Dependendo de cada caso. Então, esses são os atendimentos multidisciplinar que também adultos necessitam. Tem atendimentos em grupo. O multidisciplinar
eu atendo junto com a Rose, que é psicóloga, né? Então, eu faço um atendimento psicopedagógico e a Rose psicológico no mesmo atendimento, utilizando o psicodrama, né? Como a ferramenta principal, né? Das duas abordagens. Chama unidade funcional. Tem uma live minha da Rose, ela é recente, que fala o que é unidade funcional, como é que funciona esse trabalho multidisciplinar para adultos, tá, gente? E tem o individual, onde eu vou junto com a pessoa, né? Pegando as principais necessidades dela e trabalhando o tempo inteiro com o objetivo, né, de tornar ele protagonista, que ele se livre de mim e de todas essas patologias que estão atrapalhando ele. O objetivo nunca é ficar com o adulto muito tempo, apesar de que tenho casos que eu estou há mais de anos, mas o objetivo é daqui a pouco não estar mais com essas pessoas. Aí primeiro eu ponho eles no grupo, depois que é o atendimento de grupo. O atendimento de grupo, gente, a gente pega pessoas que têm mais ou menos, né, as mesmas questões e a gente trabalha essas questões no grupo, né? Então, é uns grupinhos assim, 7, 8, 10, 12 pessoas ali, né? Então, tem esse todo tipo de acompanhamento, formas de acompanhamento. Os recursos, né, que são recursos, tem recursos que eu preciso de usar, que são recursos bem tradicionais, que são aqueles jogos tradicionais, que são, né, que para estimular mesmo, vamos supor, a atenção, concentração, a gente pode usar, né, recursos bem tradicionais. Tem o psicodrama, que é um recurso que eu uso junto com a Rose, que a Rose é a psicóloga que faz junto comigo os atendimentos ligados ao psicodrama, e tem o sociodrama. Esse eu atendo sozinha, né? Eu e um grupo de pessoas. Inclusive, tem um sociodrama aberto, depois eu mando para vocês o link, para vocês participarem. É super legal, vou explicar depois direitinho. Eu falei que uma das coisas que eu faço, né, é o psicodrama, não é isso? Então, agora eu vou explicar para vocês por que eu utilizo o psicodrama na psicopedagogia, né, que chama psicodrama socioeducacional. Para vocês entenderem isso, né, para a gente ficar redondinho aqui, né, as informações, eu sou adepta ao construtivismo. E o psicodrama é uma ferramenta que, é um método inteiro, tá, gente? Que vai me auxiliar para que eu consiga desenvolver, né, a educação através do construtivismo. Por quê? Porque a educação ativa, né, e reflexiva que o construtivismo prega é muito parecida, né, e foi muito bem detalhada metodologicamente, né, pelo Moreno no psicodrama. E a gente faz essa associação do psicodrama com o construtivismo e para mim, né, o psicodrama socioeducacional quer dizer psicodrama construtivismo. Para mim é isso que significa, no meu coração é isso que significa. É você fazer com que as pessoas estejam ativas, estejam presentes nas suas ações e não só fazendo por fazer, depois ainda refletindo sobre aquilo para poder melhorar a sua prática na próxima vez, né? Então, é lindo, né? O construtivismo é maravilhoso e vocês vão ver como é que ele parece com o psicodrama socioeducacional. Então, o psicodrama é um método para desenvolver a espontaneidade e a criatividade do indivíduo. Beleza, né, gente? Pensa pra você ver um método inteiro para a gente desenvolver no outro, né, a criatividade e a espontaneidade. E uma coisa muito interessante, que a criatividade e a espontaneidade, né, dentro do método, né, do psicodrama, ela não está diretamente relacionada questões, vamos supor, não é uma pessoa falar bem ou fazer uma poesia só, né? Não é só isso, é também isso. Ele consegue pegar a arte
e fazer com que, através da arte, através de um teatro, através de uma cena, isso, né, vire a vida da pessoa, né, numa realidade suplementar. Isso potencializa aquela situação e, através dessa potência da situação, né, que a gente usa ferramentas do psicodrama para potencializar, a pessoa visualiza melhor ainda a sua prática, o que está acontecendo na sua vida. Assim, uma coisa que normalmente a gente ia repetir sempre, sem pensar, o psicodrama mostra pra gente que a gente está repetindo aquilo e nós, vendo aquilo, a gente pode achar caminhos alternativos para não repetir aquilo. E isso é criatividade e espontaneidade. Ok, gente? Então, vocês lembram de eu falar assim que a pessoa precisa se conhecer mais e tem algumas travas que é porque ela fica repetindo a mesma coisa? Então, com o uso desse método, a gente consegue fazer com que a pessoa, além de vivenciar aquilo numa realidade suplementar, né, num teatrinho, num poema, num mexer do corpo, né? Numa realidade suplementar, a gente potencializa aquilo, então ela visualiza aquilo com mais facilidade, reflete e vai mudar a ação, ser criativo e espontâneo. É lindo, gente, é bem bonito e vale a pena vocês participarem do sociodrama, alguma coisa assim, psicodrama também, para vocês verem como é que isso é potente. Etapas do método. Primeira coisa que a gente faz, né, chama aquecimento. São 2 tipos de aquecimentos. Tem o específico e o inespecífico. Nesses aquecimentos, a gente faz a pessoa encontrar com ela mesma, né, e a partir desse encontro com ela mesma, começar a falar, né, daquilo. E na hora que ela começou a falar daquilo e já tem um ambiente, uma cena, uma situação bem concreta, a gente vem para a ação, que é a segunda, que é outra etapa aí do psicodrama. A ação, gente, pode ser fazer um desenho, a ação pode ser fazer uma cena de teatrinho mesmo, a ação pode ser cantar uma música, fazer uma estátua, a ação, né, essa ação, né, esse produto, essa produção, ela pode usar diversos recursos, né, e isso é importantíssimo para a pessoa perceber-se dentro daquela ação potencializada, né, como eu falei para vocês, a gente vai usar depois recursos, técnicas do psicodrama, para potencializar aquilo, para a pessoa visualizar aquela situação com mais... a gente exagera ela, vamos colocar assim, a gente amplia ela, que aí fica mais fácil a pessoa enxergar. Depois que aconteceu essa cena, né, essa ação, que pode ser, igual eu falei, várias coisas, a gente compartilha. Quando a gente compartilha, a gente fala o que sentiu, né, como viu, que situação, né, a gente fala daquilo, sem pensar muito também. A gente fala do sentimento. E depois, chega um momento que é o processamento. Esse processamento, tem muitos psicodramatistas que não põem ele não, só deixa no compartilhar. Eu ponho esse processamento e faço questão de ter o processamento em todos os meus trabalhos, porque eu acredito, né, que o construtivismo, né, se a gente não pensa, não reflete, não vai morrer alguma coisa ali. Então, eu faço o processamento, né, daquela situação. Então, ou seja, eu saio da emoção e vou um pouquinho para o racional, para a pessoa ver aquilo de uma forma diferente, ainda um pouquinho ali, para a próxima vez que essa situação acontecer, ela está mais preparada. Tá? O psicodrama na atuação do psicopedagogo. Acabei falando aqui como é que eu faço, né? Então, quando eu uso o psicodrama socioeducacional, numa ação que eu tô sozinha, sem a Rose, né? Eu sempre faço esse processamento, né? E esse processamento é para a pessoa ver. A pessoa tem que entender o que está acontecendo ali com ela. Ela tem que trazer para o racional.
Porque se eu deixar só na emoção, aquilo pode se perder e não virar um conhecimento para ela. E o meu objetivo é pedagógico, né? É psicopedagógico, é pedagógico, psicopedagógico. Então, eu preciso que a pessoa aprenda com aquilo. Então, a forma que eu desenvolvi, né, e que eu acrescento sempre, tem alguns psicodramatistas que não põem esse processamento em todos, mas na minha ação, que é pedagógica, psicopedagógica, tem, e eu faço questão para a pessoa racionalizar um pouco aquilo tudo que ela sentiu. E aí, normalmente, a pessoa sai com algumas fórmulas, né? Algumas fórmulas para ela mesma, para ela encontrar saídas para aquelas situações que eu tinha falado lá no início. Desenvolvimento saudável para adultos, uma abordagem da psicopedagogia, né? Então, o sociodrama socioeducacional. Gente, essa aí é a minha cerejinha do bolo. Eu amo essa parte. Eu amo. Eu acho que é porque eu sou um bicho social, que eu gosto de gente, sabe? E o sociodrama é um negócio assim, para mim. Ó, se vocês estão vendo meu olhinho, ó, tá brilhando. É um brilho. Então vamos lá, gente. O sociodrama, ele é em grupo, tá, gente? Acontece em grupo. E são reflexões partindo das contradições e semelhanças expostas pelo grupo. Então, tipo assim, no sociodrama, cada um traz a sua história, o seu caminho, a sua vida, entrega ali, todo mundo entrega para todo mundo o seu conhecer, né? E aí a gente vê coisas que a gente tem semelhante à pessoa, coisas que não tem nada a ver e tal. E com essa diversidade, a gente começa a entender mais da gente mesmo, porque a gente vê no outro e vê na gente, faz uns refletores assim na gente. E essa coisa do trabalho em grupo, né, desse pluralismo das culturas e aprender com isso, é uma coisa que foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida como educadora. Isso começou na minha vida, não o sociodrama. O sociodrama aprendi tem menos tempo. Mas que o primeiro projeto aceito meu chamava Pluralismo Cultural. Onde, olha para você ver, onde era isso a ideia. Fazer grupos reflexivos, onde que as pessoas iam contribuir umas com as outras ali. Mas na época era através da fala, né? Aqui é através da arte. Olha que lindo. Ficou mais bonita ainda depois que eu descobri esse sociodrama, gente. Ele é diferente de dinâmica de grupo, tá, gente? Ele tem uma diferença que é o seguinte, na dinâmica de grupo, que a gente, muitos pedagogos, educadores utilizam as dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo. No caso aqui, a diferença é o seguinte, a dinâmica, normalmente, a gente tem um roteiro, não tem? Bonitinho que a gente segue, ó. Agora ele vai pegar o chapéu, todo mundo vai pegar o chapéu. Dentro do chapéu vai ter o espelho, todo mundo vai ver o espelho. Então, tem toda uma regrinha que vai acontecendo e quem está fazendo a dinâmica tem mais ou menos o que vai acontecer em cada etapa. O sociodrama, não. A gente tem as etapas bem parecidas com as etapas do psicodrama, né? Mas a gente não, o diretor, chama diretor, quem faz ajuda as cenas a acontecer. O diretor não faz a menor ideia do que vai acontecer, né? A gente sabe o que a gente quer, mas no fim das contas, vira um presente para o diretor, quem está dirigindo o grupo, e para todo mundo do grupo, porque é uma surpresa, né? O que cada um vai falar, como cada um vai agir, e é mais livre, eu digo que é um pouco mais livre do que a dinâmica. E por isso precisa de um tempão para estudar, né, sobre isso, para poder dominar isso, para que, de certa forma, não saia do controle, senão pode virar uma briga feia, pode, vamos supor, eu sou uma pedagoga, né, e psicopedagoga, eu posso acabar estimulando alguma coisa que é uma coisa da psicologia, né, então a gente precisa estudar isso aqui, para a gente conseguir trazer para nós, né, para nossa
função, que é o trabalho educacional, né? Socioeducacional. E é essa diferença. Se alguém quiser mais detalhes, eu acho que é uma pergunta boa. Ó, sugestão de pergunta. Vamos lá. As etapas do método. É bem parecido com o psicodrama, que é o aquecimento. Aí, nesse aquecimento, a gente vai com o grupo inteiro fazer o aquecimento, né? O grupo inteiro envolvido nesse aquecimento, cada um do seu jeito, né? Ali, mas o grupo inteiro. Depois a gente faz uma ação, um teatrinho, um desenho, um poema, uma música, né? Igual é a mesma etapa. Depois a gente compartilha e, né? Faz o processamento. O compartilhamento, ele tá ligado mais às emoções, o que sentir, tá lá. E a gente tem um processamento. O processamento do sociodrama, né, ele é bem reduzido. Eu deixo mais a parte da emoção e o processamento, ele existe para mim conseguir a ação psicopedagógica nele, mas eu reduzo ele um pouquinho para, como é muita gente, né, então não dá para ser muitos processamentos, porque cada um vai processar para ele, né? Tá ali no grupo, mas na hora de processar, você vai levar para sua casa o seu, né? O que você aprendeu. Então, é só uma palavrinha que talvez até ajude a outra pessoa a conectar alguma coisa. Né? Então, acabei já falando como é que eu faço isso para ação psicopedagógica. Gente, aqui, ó. Antes de eu responder as perguntas, eu quero falar, ó. Os meus serviços, ó, para adultos. Eu faço avaliação psicopedagógica, eu faço acompanhamento psicopedagógico, eu faço sociodrama socioeducacional, que é o sociodrama socioeducacional, gente, ele é aberto. Dia 22, semana que vem, tem um sociodrama aberto ao público. Então, quem quiser participar desse sociodrama para entender como é que é, para participar, vai ser super legal. O tema dele vai ser, se não me engano, ai, gente, fugiu. Deixa eu lembrar aqui. Autocobrança, que é um dos sintomas que eu nem pus ali em cima, mas são sintomas que prejudicam o desenvolvimento da pessoa, né, do adulto, e eu vou trabalhar nesse sociodrama socioeducacional, né, semana que vem. Depois eu vou ver com vocês aí, se vocês vão querer participar. O sociodrama para educadores, esse sociodrama para educadores é um sociodrama onde a gente só vai falar de temas de educadores, né? Então, a gente começou, tem um mês, mais ou menos, esse grupo, é um grupo novinho. A gente está aí trabalhando, já passou por algumas etapas, né? Tem gente nova chegando nele, e essas pessoas as pessoas que já estavam lá no grupo, já estão mais maduras, vão ser egos auxiliares, ou seja, ajudar essas pessoas que estão chegando a entender a dinâmica, e todo mundo vai crescendo junto ali, como educadores, né? Então, o próximo tema desse sociodrama socioeducacional vai ser ou a escuta do educador, ou medo de resposta correta. Não, qual resposta devo dar? Então, um desses dois temas vai ser do próximo sociodrama para educadores. Mas esse para educadores não é aberto. Eu tenho que passar primeiro por entrevista, eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que saber que vai funcionar essa pessoa dentro desse grupo, porque esse grupo é fechado. Outro serviço, mentoria para psicopedagogos. A mentoria é para ajudar a pessoa a começar a carreira, né, nos passos iniciais, né, faça a mentoria. E o último, gente, que é a supervisão para psicopedagogos. É psicopedagogo que já tem casos e precisa de alguma ajuda, né, para entender o caso. Então, são esses serviços. E é isso, agora eu vou para as perguntas. Qual é a sondagem alternativa que você... Então, vamos lá. Normalmente a gente usa, vamos supor, no primeiro contato com os nossos clientes, a gente usa anamnese, né? Eu não faço anamnese, aquela anamnese que você vai perguntando e respondendo, a pessoa vai perguntando e vai respondendo. A minha anamnese, eu uso uma técnica do psicodrama, né? Que é o átomo social. E aí
eu, eu vou conversando com a pessoa e ela vai me falando e ela nem percebe, mas eu fui, desde ela criança até agora, eu vi tudo, né? Tudo que eu podia ali no primeiro momento. E depois, nos outros, né, eu vou coletando mais dados na sondagem, tá vendo? Então, assim, é um método alternativo, que é diferente do que a gente tem costume de usar, mas para você conseguir fazer ele, né, precisa de um tempo aí de estudo e ser um psicodramatista. A gente precisa estar na formação, na pós-graduação, para conseguir fazer. Mas tem algumas técnicas de sondagem da psicopedagogia, né, que não utiliza também, estou falando também na anamnese para a gente poder falar de formas alternativas, né, que não usa o questionário, né, que o próprio psicopedagogo, né, vai conversando com a pessoa e tal. Normalmente, esse tipo de sondagem, o psicopedagogo usa gravador, né, porque ele não vai estar registrando. E aí ele coleta também os dados da anamnese. Então, é isso. Aí cada etapa vem de um jeito. Vamos supor, OCA, eu posso fazer também ela de uma forma diferente, alternativa, né? Então, tem várias formas. A pessoa que começa umas coisas e não termina, tem um tanto de motivo para isso, né? Então, a gente pode falar que pode ser algum transtorno, a gente pode falar que é alguma questão emocional, a gente pode falar que tem N motivos, né, para uma pessoa não conseguir terminar as coisas que começam, né? Pode ser autossabotagem, pode ser... Nossa, é muita coisa, né? Então, o que a psicopedagogia faz para essas pessoas, né? A gente olha para você, né, e vê quais são os pontos que você tem, né, que essa pessoa tem, que leva ela a cometer, né, esse comportamento, né, em várias coisas da vida dela. E, né, depois que a gente faz essa avaliação, né, a gente verifica, a gente começa a dar o suporte. E, aos poucos, né, nesse suporte, a pessoa vai ganhando confiança, vai entendendo o que causava, né, o que era o causador daquela questão, dela não terminar as coisas que fazia, e a gente vai, essa pessoa vai entendendo e mudando seu comportamento. Aos poucos, ela consegue tirar a carteira de motorista, ela consegue terminar o curso que começou, ela consegue ficar mais tempo no mesmo trabalho e por aí vai, né? Que são tudo coisas que são importantes para nós adultos, para a gente poder ter a estabilidade, gente, essa estabilidade, né? Que todo mundo quer nessa vida, né? Que faz falta. Tatiana, e aí? É isso mesmo? Você quer perguntar mais alguma coisa? Estou aqui. Conseguiu me responder. É um diagnóstico mais a vivo geral mesmo. É uma investigação, na verdade, né? Sim, todos aqueles, Tatiana, precisam ser investigados. A gente investiga. Na psicopedagogia tradicional, né, a gente vai usar recursos tradicionais mesmo da psicopedagogia, né? Testes de concentração, a gente vai ver tudo isso, né? Mas com o psicodrama, a gente substitui alguns desses testes por cenas, entendeu? Então, aí que vem o alternativo, para a gente fazer de uma forma mais atraente mesmo para os adultos. Porque, gente, nós adultos, a gente está muito cansado, né? E aí a gente chega, né, para um atendimento e tal, e a gente fala assim, ai, não, essa mulher não vai me fazer riscar bolinha aqui para ver se eu consigo riscar quantas bolinhas aqui no tempo de concentração, né? Então a gente busca outras formas. A gente faz isso com criança também, mas o adulto ele é mais exigente um pouquinho, né? Um pouquinho mais exigente. E é isso aí. Tatiana, você é educadora? Sim, você é psicopedagoga? Não, é pedagoga. Sou pedagoga
E estou iniciando na área de atuação, né, trabalhando agora mesmo, mas peguei esse processo todo de pandemia, então estou me reinventando também. Entendi, tá certo. Todo mundo, nós estamos, todos estamos, não é isso? Vamos junto aí se reinventar. Gostei. Muito bom. Miga! Ah, gostei desse miga. Você faz supervisão e mentoria? Qual é a diferença do sociodrama e o psicodrama? Então vamos voltar um pouquinho, que é importante entender isso. O psicodrama, eu faço ele individualmente. E cadê a Nayara, gente? Eu não tô vendo ela, não. Cadê ela? Eu gosto de olhar pra carinha, gente. Eu sou gente. Nayara, você tá com problema aí na sua câmera? Onde está você, Nayara? Vou responder a sua pergunta. Olha para mim, meu amor. Achei! Aí, Nayara, tudo bem? Então, a diferença é do psicodrama e do sociodrama, tá? O psicodrama tradicional mesmo, ele só pode ser usado por psicólogos ou médicos. Eu faço psicodrama tradicional junto com uma psicóloga, tá? Que também vai formar agora junto com a gente, né, Nádia? Psicodramatista. Que é a Rose, um amor. Então, a gente atende a pessoa individualmente, né, com psicodrama. Pode fazer coletivo também, mas a minha atuação, eu e a Rose atendemos individualmente essa pessoa e a gente soma a psicologia com a psicopedagogia, né, na nossa ação. A gente faz uma unidade funcional, onde a gente utiliza o psicodrama. E aí, eu sou o ego auxiliar dela. Aí que tá. Quando a gente tá numa cena, né, com uma pessoa que não tem o costume de fazer as cenas, né, lá individualmente, tem muitas vezes que a pessoa não consegue. Aí eu finjo que sou a pessoa, ou sou alguém lá, eu faço um teatro mesmo, e a pessoa visualiza ali, né, a cena dela. Então, isso é a grosso modo, gente, porque, vamos supor, a gente ficou 2 anos e meio fazendo uma pós-graduação para entender o que é psicodrama, né? Depois, a gente está agora no TCC, né? Agora eu e a Nádia vão para o nível 2 e eu vou tentar fazer um tipo captado, fazer o nível 3 junto, para a gente sair. É complexo, sabe? Mas é isto, é praticamente isso. A gente vai focar, né, no psicodrama, a gente vai focar em uma única pessoa, né? Vai ser o foco uma pessoa, né? No sociodrama, que é o que eu mais gosto de todos, meu fofucho, a gente não vai focar só em uma pessoa, a gente vai focar em todos. A gente pode até usar uma história de uma pessoa, né? Mas todo mundo vai estar envolvido ali, né? De certa forma, e encontrando formas de se desenvolver e ver aquela cena, né? Interagindo. Nayara, foi muito complexo, gente. Tô aprendendo ainda a explicar o que é isso. Tô fazendo o meu melhor, mas é muito difícil resumir. Cadê a Nayara? Raquel, cadê posso ela? só eu, Nádia. Ah, Nádia é psicodramatista, vamos lá. Só completar com uma frase, posso? Só para ajudar a explicar. O psicodrama, se a gente for pensar em protagonismo, né, não vamos pensar numa peça de teatro, né, que tem o protagonista, que é a pessoa que é o centro ali da história. O psicodrama e o sociodrama, a gente dá esse nome para protagonistas, e no caso psicodrama, protagonista é um só. E o sociodrama, o protagonista é o grupo. O grupo é o protagonista. Então, assim, pensando assim por essa nomenclatura, né, ajuda também. Sim, sim. Que aí a gente não está focando, no sociodrama, a gente não está focado em um só indivíduo. A gente está focando em todos. Não é isso, Nádia? E isso aí. No psicodrama, a gente está focado em um único indivíduo. Tá? Por isso que essa é a grande diferença. A grande diferença. Como você tinha comentado lá antes, né, de protagonismo, aí eu lembrei, né, de colocar essa questão. Do protagonismo. Muito bom. Tá vendo, gente? Vivendo e tendo colegas.
Obrigada, Nádia, minha lindona. Ai, ó, a Nádia e eu vou entrar numa empreitada agora no nível 2. Vamos juntos, né, Nádia? Vamos juntos. Isso aí. Ai, muito bom. Espera aqui. A supervisão e a mentoria. Gente, eu não faço nem supervisão, nem mentoria ligada ao psicodrama, né? Eu não faço. Eu faço ligada à psicopedagogia. Né? Eu sou psicopedagoga, meu trabalho é como psicopedagoga. Eu tenho essa formação, mas ela, né, em psicodrama, mas ela não é a minha formação principal. A minha formação principal de todas mesmo, a top de linha, é a pedagogia. Eu sou pedagoga, né? Apaixonada e também psicopedagoga. Então, é o meu trabalho, o que eu trabalho é com a psicopedagogia. Então, eu faço supervisão e mentoria para psicopedagogos, na função de psicopedagogo, tá, gente? Imagina a gente fazer a bagunça toda no gravar. Gravou! Ó, 1, 2, 3 e... Ô, tia! Ô, tia! Ela vai chegar, vamos jogar bolinha. Ela chega! Olha a bolinha! Oh, meu Deus! Pega a bolinha! Tia, você tá brava, tia? Você chegou brava! Tô brava não, tia. Tá brava não, nós vamos te dar maçã. Nós vamos te dar maçã. Gente, Que hora que é o recreio? gostaram, gente, de ser os meninos que sacam a bolinha? Muito bom! Nunca É tinha bom! feito. É bom! E aí, tia, Gente, a primeira vez é muito bom. Olha, Gostou? Tá muito indisciplinada. muito bom, muito bom. Então tá bom, gente, ó. Eu lembro a infância. Muito bom, Leandro. É bom, né? Então é isso. A gente é esse que é o tipo de cena, mais ou menos, é assim, sabe? É isso que é mais ou menos as cenas do psicodrama. A gente brinca aí com os papéis. Então, beijo, gente! Vou colocar uma música pra gente dançar. Bora! Demais. Sociedade alternativa. Sociedade alternativa. Quero que você quer tomar banho de chapéu ou esperar Papai Noel. Fica parecendo. Se quiser põe eu fui. Aí nós Faço o que queres, pois é toda rei. Beijo, pessoal. Tchau, Beijos pra meninas. todos. Até a próxima. É. Gente, obrigada. obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada, pessoal. Gente, Hora para todas. é muito difícil despedir desse povo. Tchau, tchau. Beijo, beijo, gente. Ai, Tchau, que bom, tchau, muito tchau. bom. Obrigada, obrigada.